Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Motivo de muita alegria estar pela primeira vez aqui com os irmãos, Jorge e Ângela. Depois, muita dificuldade aí para atender o pedido dos irmãos. Mas graças a Deus nós estamos aqui hoje para fazer esse fechamento de trimestre. Trimestre muito abençoado. Porque nós tratamos nesse trimestre sobre Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Esse é o tema do nosso trimestre, que é o tema principal da Bíblia. Irmãos, a doutrina de Cristo, e aí foi isso que foi estudado, está sendo estudado, nós vamos terminar de estudar hoje, é o assunto principal da Bíblia. É a principal doutrina da Bíblia. Quem diz isso é o próprio Jesus. E eu gostaria que o irmão lesse para nós o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. João 5 e 39. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Então são palavras de Jesus, irmãos. Esse versículo é usado muitas vezes pelos professores da escola dominical indevidamente. O professor da escola dominical tem que fazer o seu aluno ler a Bíblia, né? A primeira função que o professor da escola dominical tem que fazer, como é a escola bíblica dominical, é incentivar os seus alunos a lerem a Bíblia. Aliás, no próximo trimestre nós teremos uma lição só sobre esse assunto da leitura da Bíblia. Mas, para incentivar os seus alunos, muitos professores pegam esse versículo e dizem: está vendo? Jesus mandou examinar as Escrituras. Na verdade, ele não mandou. Os irmãos podem ver aqui que as pessoas leem errado. Não, aqui deu certinho. Examinais, tem um Szinho aí, né? As pessoas falam, examinai. Não está escrito isso, está escrito examinais. Jesus está dizendo assim: vocês examinam as Escrituras. Jesus estava falando com os escribas. Os irmãos vejam aí no capítulo 5, que ele estava falando com os escribas, com os doutores da lei. O que era o escriba? O escriba era aquele cidadão cujo trabalho era escrever as Escrituras, todo dia. Naquele tempo não tinha imprensa, não era lá impressora eletrônica, que como hoje que faz os livros, mas era escrito, era manuscrito. Então eles viviam copiando as Escrituras, estudando as Escrituras e ensinando as Escrituras. Então Jesus não iria falar para os escribas: examinem as Escrituras, porque ele estaria dando um atestado de ignorância. Eles só faziam isso. Mas Jesus disse: olha, vocês examinam as Escrituras, vocês pesquisam as Escrituras, estudam as Escrituras, porque vocês pensam que nelas tem a vida eterna. E é verdade. Mas Jesus disse: mas tem uma coisa que vocês não sabem e que vão ficar sabendo agora. São elas que de mim testificam. Então a Bíblia, ela testifica, ela dá testemunho de Jesus. Então estudar a respeito de Jesus, como nós fizemos nesse trimestre, é estudar o assunto principal da Bíblia. A doutrina de Cristo é o tema da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Então estudar a doutrina de Cristo é estudar o principal assunto da Bíblia. Por isso mesmo, a doutrina de Cristo tem que ser, vez ou outra, estudada pelos crentes. Porque se nós pregamos o Evangelho, se nós falamos de Jesus para o mundo, nós temos que saber quem é Jesus. E infelizmente, muitos crentes hoje, por não lerem a Bíblia, por não virem a escola dominical, eles já não podem falar de Jesus, porque não sabem quem é Jesus. Isso é um problema muito sério. Eu lembro que quando eu era pequeno na escola dominical, eu ouvia falar que tinha uns crentes que usavam a Bíblia como desodorante, né? Vinha embaixo do braço e vinha para a igreja, depois voltava com a água debaixo do braço da igreja e colocava lá até o próximo culto. Hoje em dia, irmãos, a situação piorou. Temos crentes que nem Bíblia mais trazem para a igreja. E a gente pode dizer isso, o irmão Paulo, que temos andado por aí, né, irmão Paulo? E o irmão Sérgio Paulo, que hoje não pôde estar, que é o coordenador do Corpo da Escola Dominical, e chega a ser às vezes vergonhoso. O irmão Sérgio Paulo, ele me contava assim,
Ele não está aqui hoje, não fala, né? Então, eu não sei como posso falar muito dele, né? Mas eu já falei disso para dele mesmo. E uma vez aí, numa série de setor para nosso ministério, vamos falar dos outros, vamos falar de nós. Tinha um grupo de adolescentes que cantou lá, tá? Daqui a pouco o Sérgio Paulo foi dar a palavra e ele percebeu que o grupo inteiro não tinha uma Bíblia. Não tinha uma Bíblia. E ele, perspicaz, aí ele chegou e falou: por favor, os adolescentes aí, lê para mim tal versículo. Aí eles não podiam ler, né? Eu não tinha. Aí o Sérgio Paulo falou: mas vocês iam fazer o quê aqui na igreja? Só cantar? E Bíblia que é bom no prazo? Aí ficou até bonito de ver. Os irmãos ficaram com paixão, emprestaram umas 4 Bíblias, tinha 5 adolescentes assim, lendo uma Bíblia só. Mas isso acontece hoje em dia. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós precisamos, como nunca nos dias de hoje, ter conhecimento da palavra de Deus. A doutrina de Cristo, que é o assunto principal da Bíblia, é o principal assunto que o diabo tem distorcido. Não, nós estudamos há uns 2 anos atrás sobre as falsas doutrinas, e os irmãos devem se lembrar que toda falsa doutrina, uma das características da falsa doutrina é distorcer quem é Jesus. Essa é a armadilha do diabo. E muito crente hoje em dia anda falando coisa, ouvindo coisa, fazendo coisa, por falta do conhecimento de quem é Jesus. Tem muito crente por aí que é salvo, mas está preocupado em quebrar a maldição, por causa da maldição hereditária. O que é isso? Crente que acredita em maldição hereditária, é porque não sabe o valor do sacrifício de Jesus na cruz. Não sabe que Jesus se ofereceu uma só vez e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém precisa mais fazer um remendo, quebrar alguma coisa, que Jesus já quebrou tudo. Ele já se fez uma opção por nós. Então quem acredita ou é enganado com essas coisas é porque não conhece a palavra, porque não sabe a doutrina de Cristo. Então é muito importante nós sabermos bem o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, vez por outra nós estudarmos esse tema. Então foi muito feliz a Casa Publicadora em começar o ano de 2008 estudando sobre Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E eu gostaria de, nesse encerramento do trimestre, falar 4 verdades que nós não podemos esquecer que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Então são 4 pontos que nós estudamos esse trimestre, mas que nós precisamos deixar bem claro, bem presente na nossa mente e no nosso coração. A primeira é que Jesus é Deus. A primeira coisa que a Bíblia nos mostra, que Jesus é Deus. A segunda coisa que a Bíblia nos mostra a respeito de Jesus é que Jesus é homem. Amém. Então Jesus é Deus, mas a Bíblia também fala que Jesus é homem. A terceira verdade é que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Então Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é o Cristo. E a quarta e última verdade, que aliás é o tema da nossa lição de hoje, é que Jesus restaurará todas as coisas. É a quarta verdade bíblica a respeito de Jesus. Então nós vamos aqui estudar sobre esses pontos. Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é o Cristo e Jesus restaurará todas as coisas. Para que nós guardemos, escondamos nos nossos corações estas 4 verdades a respeito da doutrina de Cristo, para não sermos enganados pelo mundo. A primeira verdade é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quem lê para mim? João, capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, vou pedir para que o irmão leia o versículo 1, o versículo 14 e o versículo 17. Então, João, o professor ali pode ler. Pronto. Ele está com o microfone, fica mais fácil. João 1, 14 e 17.
João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 16. 14 e 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Primeira verdade que a Bíblia nos dá a respeito de Jesus é que Ele é Deus. Até o nosso tema aqui, o título é Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Poderia até ter colocado verdadeiro Deus, verdadeiro homem, porque Jesus sempre é Deus. E num determinado instante se tornou homem. Outro dia, o pastor José me deixou lá numa enrascada, lá porque ele estava no estudo, virou para mim e falou: Carlos, Jesus é homem Deus ou Deus homem? Né? Eu falei: os dois. Mas a verdade é que Jesus sempre é Deus. E João, quando ele escreveu o seu evangelho, que os estudiosos da Bíblia entendem que foi o último livro do Novo Testamento que foi escrito. João já tinha até escrito Apocalipse, quando ele escreveu o evangelho, já preocupado com algumas pessoas que já se introduziam no meio da igreja, tentando colocar em dúvida a divindade de Jesus. E João então escreveu esse evangelho explicitamente, está lá no capítulo 20, para dizer que Jesus é Deus. O evangelho de João tem essa função, mostrar que Jesus é Deus. E João 1:1, ele é o versículo que fala do fato mais antigo que existe. A editora Vida lançou alguns anos atrás uma Bíblia em ordem cronológica. Não sei se os irmãos já viram que os versículos estão na ordem dos fatos que aconteceram. Então, até uma Bíblia difícil de ler, né? Porque a gente está acostumado aqui com a ordem. Então, o primeiro versículo da Bíblia em ordem cronológica não é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não, porque tem uma situação anterior à criação do mundo, que está aqui em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí é o que os estudiosos da Bíblia chamam da eternidade passada. Antes que tudo existisse, antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse criado, o Verbo já existia. Jesus já existia. Porque quem é esse Verbo? Eu disse aqui, olha, por isso eu pedi para ler o versículo 1, no princípio era o Verbo. Depois eu pedi para ler o versículo 14, e o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. E o versículo 17, a graça e a verdade vieram por Jesus. Não tem como deixar de ver que João está falando que o Verbo é Jesus, e que Jesus já existia antes que o mundo viesse a existir. Jesus é eterno. Eterno quer dizer que não tem começo nem fim. Outro dia o Conselho chegou para o Valdo e perguntou: quem criou Deus? Deus não foi criado por ninguém, porque Ele é eterno, Ele sempre existiu. Eu sei que é difícil da gente pensar isso. Por quê? Porque nós não somos eternos. A nossa cabeça não entende isso, porque nós não somos eternos. Os anjos não são eternos. Por quê? Porque todos nós tivemos um começo. Um dia Deus os criou, um dia Deus criou os anjos. Então nós até viveremos para sempre, mas tivemos um começo. Mas Deus não tem começo nem fim. Ele é eterno. E só Deus é eterno. Então quando a Bíblia fala que Jesus é eterno, ela está falando que Jesus é Deus. Não existe outra maneira mais forte de mostrar que alguém é Deus, se não mostrar que Ele é eterno. E a Bíblia é bem clara. Esse capítulo 1 de João, principalmente esse versículo 1,
é o principal embaraço das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová foi um grupo formado pelo inimigo com uma missão só: negar que Jesus é Deus. A função das testemunhas de Jeová é só essa: é negar que Jesus é Deus. E eles já mexeram nesse versículo aqui umas 3 vezes. Se vocês pegarem a Bíblia deles, que é toda adulterada, vocês pegaram a tradução Novo Mundo, de 40, 50 anos atrás, é diferente do que está escrito hoje. Porque eles iam querendo mexer aqui, para arrumar um jeito de negar que Jesus é Deus. Mas não tem jeito, porque a Bíblia é bem clara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não tem dúvida. Jesus é eterno, ele não tem começo nem fim. Então ele é Deus, e se ele é eterno, ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Ou seja, Jesus nunca deixou de ser Deus. Por que eu estou insistindo isso já no começo aqui? Porque tem algumas pessoas que acham que Jesus era Deus. Aí quando ele veio ao mundo, ele deixou de ser Deus, virou homem, e depois que ressuscitou, ele voltou a ser Deus. Tudo errado. Deus nunca pode deixar de ser Deus. Como é que ele se apresentou para Moisés? Eu sou o que sou. Eu não posso deixar de ser. É isso que Deus estava dizendo para Moisés. Então, se Jesus é Deus, ele não pode tirar férias de Deus. Como crente não pode tirar férias de crente. Não estou dizendo que crente não pode tirar férias. Lógico. Hoje, na correria e tal, você tem que tirar, tem direito a um mês de férias, passar com a sua família, descansar, tirar o estresse. Isso é muito bom. Mas tem uns crentes que também resolvem as férias para tirar férias de crente. Então também para de orar, para de levar. Eu estou de férias. Não, de crente ninguém tira férias. Tem uns crentes até que são mais abusados ainda. Aproveita a férias para fazer tudo que tem de errado. E tirou férias de crente também. Cuidado com isso. Crente é filho de Deus, e se ele segue o exemplo do Pai, se é parecido com o Pai, ele não pode ser como Deus. Deus não deixa de ser Deus nunca. Então o crente não pode deixar de ser crente nunca. Cuidado com isso. Muito cuidado. Lembra daquele profeta? Irmão Walter sempre gosta de falar da história daquele profeta. Lembra aquele profeta que foi lá com Jeroboão, que até secou a mão do Jeroboão? Ele tinha uma missão, tinha que fazer aquilo e ir embora, inclusive voltar por outro caminho. Mas ele resolveu tirar um descanso, foi parar lá no pé de carvalho. Quando ele sentou ali, aí veio o profeta velho, enrolou ele e acabou morrendo. Cuidado, crente que também descansa debaixo do pé de carvalho, tira férias de crente, corre o risco de morrer espiritualmente. Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus. E a Bíblia ainda diz que ele é o Verbo, quer dizer, a palavra. E é aí que a gente vê que Jesus é o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque como Deus criou todas as coisas? A Bíblia lá em Gênesis 1:3 diz assim: e disse Deus, haja luz. Então quem criou as coisas? Foi a palavra de Deus, o Verbo. Verbo é palavra, palavra é verbo. Então foi o Verbo Criador. E disse Deus, haja luz. E minha mãe disse, tinha um pregador uma vez em Belém, ela era mocinha, muito animado, e ele disse assim: disse Deus, haja luz. E a luz achou. Né? Mas a luz não achou. Ele disse que houve luz. Mas foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. Com exceção do homem, tudo foi criado pelo poder da palavra. E quem é essa palavra? João diz, é o Verbo, é Jesus. Então Jesus nos criou todas as coisas. Glória a Deus. Ele criou todas as coisas. Ele não é criatura, ele é o Criador. Esse aqui é o erro desses santos Jeová. Eles dizem que Jesus é a primeira criatura que foi feita, a criatura mais excelente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Colossenses, capítulo 1, vou dizer para o nosso irmão ler para nós. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17.
capítulo 1, versículo 17. 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, os irmãos, vejam bem, se o Jeová, elas gostam muito desse versículo 15, para dizer, tá vendo? Ele é o primogênito de toda a criação, só que não é o resto. No finalzinho ele está dizendo, tudo foi criado por ele. Ele não é criatura, ele é criador. Ele é antes de todas as coisas, então ele é eterno, então ele é Deus. E o que quer dizer esse primogênito de toda a criação? Primogênito não é aquele que vem primeiro. A primogenitura ele é um direito, e não é uma questão de cronológica. Vocês lembram que Esaú era primogênito, mas ele perdeu o direito da primogenitura para Jacó. Isso é uma posição, isso é uma condição. E quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, porque a Bíblia diz aqui que ele é o princípio, ele é a base, o fundamento de toda a criação, porque tudo foi feito pela palavra. É isso que quer dizer o primogênito. É ele que tem a autoridade, a posição, ele é o fundamento da criação. E princípio, quando eu falo princípio, eu digo assim, ele é o princípio. Alguém pode dizer, princípio é começo, nem sempre. Porque a gente não fala assim, aquele ali é um homem de princípios, quer dizer que ele é um homem que ele começa tudo e não termina? Não, ele é um homem de princípio, quer dizer, ele é um homem que tem base, tem fundamentos, tem coisas que ele está bem embasado. É isso que quer dizer o primogênito de toda a criação. Por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Então não há como, se Jesus é eterno. E é interessante que os judeus, irmãos, eles não gostam de usar o nome Deus, né? Porque eles acham que o nome de Deus é impronunciável. Então, normalmente vocês veem um texto judaico, ao invés de Deus, ele coloca eterno. Por que eles chamam Deus de eterno? Porque não existe nada mais exclusivo de Deus do que a eternidade. E Jesus mesmo disse que ele é eterno. Vamos ver lá, Apocalipse. Pedir para o irmão ler para a gente, 22 e 13. Apocalipse 22 e 13. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então aí está. O que acontece? Jesus é o princípio e o fim. Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Se a gente aportuguesasse isso, ele está dizendo, eu sou o A e o Z. Não é? O A e o Z. Então, o começo e o fim. Eu sou o princípio e o fim. Eu não tenho começo nem fim. Então, o próprio Jesus mostra que ele é eterno. Então, só por isso, irmãos, isso bastaria para mostrar que Jesus é Deus. Mas, ainda nós vamos mostrar mais 4 pontos em que fica claro que Jesus é Deus na Bíblia. Nós sabemos que Deus é onipotente. Quer dizer, ele tem todo o poder. Jesus também. Mateus 28 e 20. Aliás, desculpe, 28 e 18. Mateus 28 e 18. Mateus capítulo 28, versículo 18.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade, todo o poder é me dado no céu e na terra. Se ele tem todo o poder, toda a autoridade, é porque ele é todo poderoso. E só quem é todo poderoso é Deus. Então, por aí também nós vemos que Jesus é Deus. Mas a Bíblia diz também que Jesus que Deus é onipresente. É onipresente. Quer dizer, está presente em todos os lugares. Aí sim, Mateus 28 e 20. Mateus 28 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco, está comigo, está com você, está com o irmão lá do Irã, com o irmão lá se tiver algum irmão lá em alguma base da Antártida, ele está lá também. Por quê? Porque ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele é Deus. Ele diz que estaria conosco todos os dias, em todos os lugares. Ele diz que tem todo o poder, mas a Bíblia também diz que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. João 2 e 24. João capítulo 2, versículo 24. Pois João ainda não tinha sido... João 2 e 24, né? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus conhecia ele conhece todas as pessoas, ele sabe tudo de todo mundo, ele é onisciente. Então, se ele é onisciente, se ele é onipresente, se ele é onipotente, ele é Deus. E tanto é Deus que ele aceita ser adorado. Mateus ainda, capítulo 28, versículo 9. Mateus 28 e 9. Mateus capítulo 28, versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E o adoraram. Olha, quando o diabo se apresentou para Jesus no deserto, ele disse assim, olha, mostrou todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse assim: tudo isto te darei se prostrado me adorar. E o que Jesus respondeu para o diabo? Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus. E agora as mulheres o adoraram. Isso é sinal que ele é Deus. Ou então que ele era um anjo rebelde. Porque tem gente por aí, os adventistas do sétimo dia, dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é um anjo, né? Se ele for um anjo, então ele é um anjo rebelde. Isso depois de ter ressuscitado. Olha que absurdo. Por quê? Porque aquele anjo, quando João viu a Nova Jerusalém e tudo, quando ele ficou tão entusiasmado que ele foi se ajoelhar para aquele anjo, o que aquele anjo disse? Não faças tal. Eu sou conservo teu e dos profetas. Adora a Deus. Aquele anjo não aceitou a adoração. Jesus aceitou a adoração. Ou ele é um anjo rebelde, um absurdo, ou então ele é Deus. Então aí fica demonstrado, ainda que rapidamente, que Jesus é Deus. Então Jesus sempre foi Deus. Quando ele, antes que o mundo existisse, ele era Deus. Quando ele veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Só que ele se esvaziou da sua glória, mas ele continuou sendo Deus. E hoje ele é Deus ainda. Mas a Bíblia diz que, embora Jesus sempre tenha sido Deus, num determinado momento, ele se tornou homem. Gálatas 4 e 4.
Gálatas 4:4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vejam bem que a Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, na hora certa, no momento certo, no tempo certo, Jesus, que sempre foi Deus, se tornou homem. Jesus não foi sempre homem. Não. Porque todo homem tem um começo. Então Jesus sempre foi Deus. Mas num determinado momento, ele se tornou homem. No momento certo. Isso aqui já mostra, irmãos, que Deus nunca tarda. Tem um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda nunca. Às vezes você que é apressado, mas ele sempre vem na hora certa. Então, na hora certa, Deus tinha prometido já para Adão e Eva, lá no jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, estava prometido lá atrás. Mas só foi acontecer milhares de anos depois, no momento em que Jesus é concebido no ventre de Maria. Então, é por isso que eu li o versículo 14 lá em João. E o verbo se fez carne. Então, irmãos, Jesus se tornou homem. Realmente Jesus se humanizou. Ele assumiu um corpo de carne. Olha o que está escrito: o verbo se fez carne. Corpo de carne e de sangue. Realmente Jesus se humanizou. Isso é outra coisa que muita gente não entende direito. Jesus não era, como dizem os espíritas, um espírito iluminado que andou entre nós. Ele não era um fantasma. No tempo de criança, o único fantasminha camarada que tem é o Gasparzinho. Jesus não é o Gasparzinho. Ele não é fantasma. Um dia os discípulos disseram: é um fantasma, porque ele estava andando sobre as águas. Ele disse: eu não sou fantasma não. Então Jesus não é um fantasma. Ele realmente se humanizou. Ele foi homem como nós, em tudo. Em tudo. Para começar, ele se fez carne. Tinha um corpo de carne e de sangue. Ele teve cansaço, ele teve fome, ele teve sede, ele teve que crescer, ele foi tentado, ele teve alegria, ele teve tristezas. Tudo isso ele fez. Ele morreu, tudo como homem. Nós não podemos esquecer disso. E a Bíblia deixa bem claro a esse respeito. Hebreus capítulo 2. Vamos ler os versículos 14 até 18. Hebreus 2, 14 a 18. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. 18 também. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer
os que são tentados. Irmão, Jesus participou das mesmas coisas. Ele assumiu um corpo de carne e de sangue. Ele realmente se humanizou para que pudesse nos socorrer. Quando você chega na igreja hoje, cedinho e tal, com sono, vai orar e dá uma cochilada assim, de joelho, e, oh, Senhor, me perdoa, que eu estou cansado. Ele pode perdoar porque ele sabe o que é ter cansado. Ele também já teve. Ele também não dormiu lá no barco, cansado. Para cá, tempestade toda, dormia. Não, estava cansado mesmo. Porque ele sabe o que é ser cansado. Quando o jovem está sendo tentado na parte sexual, sendo tentado e tal, e ele ora a Deus pedindo misericórdia, Jesus pode acudir, porque ele sabe o que é isso, porque ele também foi tentado nisso, porque ele também foi jovem, ele também passou pela puberdade, ele também teve esses instintos. Ele pode socorrer, por isso que ele está à direita do Pai ali, porque o Pai nunca foi homem, porque os anjos nunca foram homens, mas ele se humanizou e ele sabe o que é ser humano e pode nos socorrer. É por isso que você não tem desculpa quando pecar. E quando for tentado, você pode correr aos pés de Jesus, que te entende muito bem, porque ele participou das mesmas coisas. Então é essa a realidade da humanidade de Jesus. Então Jesus participou de tudo. Ele não pecou, mas ele participou de tudo e em tudo foi tentado, e ele precisava ser homem para poder interceder por nós. Então, Jesus realmente se humanizou. Agora alguém vai dizer para mim, mas não valeu. Ele pecou, não pecou, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Maria não conhecia varão, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, e eu não, eu fui gerado por uma relação sexual entre meu pai e a minha mãe. Eu fui formado em iniquidade, como diz o Salmo 139. E eu aqui vou abrir um parênteses, porque ontem um aluno lá no estudo disse que ouviu na igreja dele lá anteontem, um pregador, ele não quis dizer o nome, mas o pregador disse que Davi era um filho bastardo, porque ele escreveu o Salmo dizendo que foi formado em iniquidade. Isso é uma tolice. Todos nós fomos formados em iniquidade, porque nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais. Então, não é porque ele era bastardo, coisa nenhuma. No Salmo 139, ele fala a realidade do homem. Mas Jesus não foi formado por uma relação sexual entre José e Maria, não. Maria era virgem, não tinha conhecido o varão e achou-se ter concebido do Espírito Santo. E aí tem umas pessoas que dizem, tá vendo? Por isso que Jesus não pecou. Crentes normalmente que pecam tem essa desculpa. Não, tá vendo? Jesus. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Não vamos pensar assim. Eu pergunto para os irmãos, Jesus foi o único ser humano que não foi gerado de uma relação sexual dos seus pais? Houve algum outro ser humano que teve um processo de criação que independeu dos pais? Teve mais alguém? Teve, sim, senhores. Adão não tinha pai nem mãe. E eu vou dizer para vocês, não é Jesus que teve, porque as pessoas falam, Jesus teve uma vantagem que eu não tive. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. A verdade é outra. Adão teve uma vantagem que Jesus não teve. Porque Adão, quando foi criado, já foi criado adulto. Já maduro. E Jesus teve que passar de criança, adolescente, jovem. Teve que passar por tudo isso sem pecar. Que Adão não precisou. Por isso que Paulo chama Jesus do último Adão, ou do segundo Adão. Então o fato de Jesus ter sido gerado no ventre de Maria, não é uma vantagem, não. Jesus tinha que vir em igualdade de condições de Adão. Ele não tinha sido prometido por Deus para desfazer a presepada que Adão tinha feito? Então ele tinha que vir em igualdade de condições.
geração do Espírito Santo, não tira nenhum mérito da vitória dele. Porque Adão também foi gerado por Deus, criado por Deus, sem pecado, sem formação pecaminosa, mas fracassou. Mas Jesus venceu. Então não há vantagem nenhuma. E se ele venceu, nós também podemos vencer. É por isso que ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci como homem. Jesus venceu o mundo como homem, não como Deus. Se ele tivesse vencido o mundo como Deus, nenhum de nós poderia ser salvo, porque nenhum de nós é Deus. Mas ele venceu como homem, para mostrar que abriu o caminho para nós podermos ter a vida. Então Jesus foi homem como nós, e tinha de ser como nós, para que pudesse vencer a morte, vencer o pecado e abrir o caminho para o céu para nós. Então Jesus realmente se humanizou. Ele foi tentado. A Bíblia diz que Deus não tenta e nunca pode ser tentado. Então se ele foi tentado, é porque ele foi tentado como homem. Então nós temos que entender isso. Jesus realmente se humanizou, mas ele nunca pecou. Ele se manteve fiel a Deus. Ele venceu todas as tentações e por isso, quando morreu por nós sem dever, porque a morte é o salário do pecado, mas ele assumiu o nosso lugar para morrer e pagar o preço da nossa salvação. Então Jesus realmente se humanizou. Quando ele fez os milagres como homem. Nós tivemos uma lição sobre isso. Ele não fez os milagres como Deus. Não, ele era Deus, mas ele não fez os milagres como Deus. Ele fez os milagres cheio do Espírito Santo. O homem Jesus, cheio do Espírito Santo, fez os milagres. Tanto é verdade que ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Olha, a fazer obras maiores do que ele não pode ter feito obras como Deus. Porque se ele tivesse feito como Deus, quem é que podia ser maior que Deus? Mas ele sempre fez como homem. Então, ele é Deus, ele é homem. Mas tem mais outra coisa. Jesus continua sendo homem. Tem umas pessoas que acham que Jesus realmente se humanizou. E depois que ele foi para o céu, ele deixou de ser homem. Não, senhores. 1 Timóteo 2 e 5. Primeira Timóteo 2 e 5. 1 Timóteo 2 e 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus? Homem. Homem. Não houve. Há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Eu não disse que ele está intercedendo por nós? Como é que ele sabe do nosso cansaço, da nossa fome, da nossa sede, da nossa fraqueza? Porque ele é homem. Ele morreu como homem, porque Deus não morre. Então ele morreu como homem. Mas a Bíblia diz que Deus o ressuscitou. E é interessante, olha a expressão da Bíblia: Deus o ressuscitou. Deus não morre. Então Deus não foi ressuscitado. Mas ele ressuscitou quem? O homem. Se ele ressuscitou, ele está vivo. Mas tem gente matando o homem Jesus por aí. Não, ele está vivo, ele ressuscitou, não morreu mais e está à direita do Pai. Mas quem é que está à direita do Pai? É o homem Jesus. Porque o Deus Jesus, nós já vimos, ele está em todos os... Quando se fala que está sentado à direita do Pai, é o homem Jesus. Porque o homem não está presente em todos os lugares. Ele tem um lugar. Então, à direita do Pai está o homem Jesus, intercedendo por nós. Lógico que hoje ele não está mais num corpo de carne e de sangue, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Hoje ele está num corpo incorruptível, um corpo glorificado. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser homem, porque nós não vamos deixar de ser humanos quando Jesus vier buscar a igreja. Nós também, as que estiverem vivos, serão transformados
os que já estiverem dormindo no Senhor se ressuscitarão, todos nós num corpo incorruptível, num corpo glorificado, mas não deixaremos de ser seres humanos. Tem muito pensa gente que pensa que vai virar anjo. Não, Jesus disse que serão como os anjos, ou seja, um corpo espiritual, um corpo incorruptível, mas não será igual aos anjos, ao contrário, será melhor do que os anjos. Por quê? Porque os anjos não se sentam no trono de Jesus, e nós lá estaremos com Ele. Então, irmãos, Jesus ainda hoje é homem. Houve um tempo que Ele não era homem, antes de se formar no ventre de Maria, mas dali para frente Ele se tornou homem e nunca mais deixou de ser homem. Hoje no céu já existe um homem. Esse homem é Jesus. Ele é Deus homem, Ele é homem Deus, e Ele está lá, e Ele vai nos levar também para que haja outros seres humanos na glória para sempre. Então Jesus é Deus, Jesus é homem. Mas tem a terceira verdade bíblica que eu falei que eu ia falar com os irmãos, que Jesus é o Cristo. Vamos ler lá Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos ler os versículos 26 e 30. Lucas 2, 26 e 30. Lucas 2, versículos 16 e 30. Diz assim: Não, 26 26 a 30. 26 e 30. 26 e 30. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão, os irmãos conhecem bem a história. E eu fico impressionado. Esse é o sétimo ou oitavo fechamento, né, que eu tô fazendo. Mas eu não deixo de me impressionar com Simeão. A gente acabou de ver que Jesus, homem, está em corpo incorruptível, glorificado à direita do Pai. E muitos de nós hoje aqui, a começar de mim, quando nós tivemos um momento de oração, mostramos alguma dúvida com alguma promessa que Deus nos deu, cobramos alguma coisa que Deus parece que não está nos ouvindo, não é? Chegamos a desconfiar de Jesus. Ele é à direita do Pai hoje. Agora, Simeão pegou uma criancinha de 40 dias, de uma família pobre, que estava levando a oferta mais simples, olhou aquilo ali. Se eu fosse o Simeão, você não sabe o que eu faria? Tá bom, Jesus. O Espírito Santo, o Espírito falou para ele: tá bom, Senhor, eu já estou vendo esse nenenzinho, mas vamos fazer um acordo aqui. O Senhor me dá mais uns 30 anos de vida aí, que eu quero ver esse moço num cavalo branco, libertando o povo, porque o Messias é isso. Né? Não, ele olhou aquele bebezinho insignificante e olhou e disse assim: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, que os meus olhos já viram a tua salvação. Você tem essa fé? E hoje ele está à direita do Pai, glorificado, e nós não acreditamos. Mas Simeão viu uma criança insignificante e ele já se deu por satisfeito. Era o Cristo do Senhor. A gente quer ver, viu, irmãos? A gente quer ver a nossa incredulidade, porque isso pode nos impedir de entrar no céu. Mas vamos continuar. A Bíblia diz que é o Cristo. Cristo é uma palavra grega que em hebraico é Messias, que em português é ungido. O Cristo do Senhor, quer dizer, o ungido, o Messias. Isso é a mesma palavra. Messias, Cristo e ungido é a mesma palavra em 3 línguas. Aquele que Deus escolheu para salvar a humanidade. Aquela semente da mulher prometida lá no Éden é o Messias. É o Messias. E o